A graça e a paz, queridas. Tudo bem? Saudade de todas. Primeiro quero me justificar porque eu tô assim, toda maquiada. Mas como vocês sabem, é o meu trabalho, né? Então eu tinha feito uma maquiagem aqui de trabalho. E é por isso que eu tô aparecendo aqui assim. Mas vocês merecem também, né? A gente já fica o dia inteiro dentro de casa nessa quarentena e nada melhor do que aparecer aqui apresentar pra vocês também, né? E aí eu queria trazer uma palavra do Senhor para nós, mulheres bem-aventuradas. Esse nome, eu entendo que ele é profético e real para minha vida e para sua vida, amém? E eu tenho pensado muito com relação a essa quarentena, a esse período, né, desafiador que a igreja do Senhor tem enfrentado, todas as pessoas, na verdade, têm enfrentado. Mas falando para nós como igreja, né, eu tenho percebido pelo Espírito que é um tempo, não é algo que foi o Senhor que promoveu, né? O Senhor não criou toda essa situação para nos ensinar algo, mas Ele aproveita sim, porque a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o seu propósito, né? Então, Ele tem sim muita coisa a nos ensinar nesse período. Eu creio que eu e você, nesse período que nós fomos obrigadas a parar, muitas fomos trazidas de volta para os nossos lares, de volta à nossa posição como mãe, como uma dona de casa, do lar realmente, uma esposa presente, cuidando dos afazeres da casa, dos filhos, das refeições, né? São tantos detalhes que se perdem no longo dos dias, na nossa rotina. Aquelas que trabalham fora não têm esse privilégio, né, de estarem dentro de casa cuidando de tudo isso. E esse retorno nosso aos lares, eu creio que é profético, sim, né? O Senhor, Ele tem nos levado de volta ao começo de tudo, e eu entendo que, de fato, Ele tem muita coisa a nos ensinar. Ele tem falado muitas coisas comigo. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Eu creio que o Espírito Santo vai falar com vocês também. Então eu vou jogar essa sementinha e te desafiar a pensar sobre isso durante o seu dia, ao longo dos dias, né? Eu sei que vocês já têm feito isso, mas passe ainda mais tempo com o Senhor. Enquanto você estiver nos seus afazeres, permita-se silenciar para ouvir o Espírito Santo falar com você, né? Sobre os tesouros escondidos que estavam aí dentro da nossa casa. E nós temos um mapa do tesouro, né? Temos um guia perfeito, o Espírito Santo, pronto para nos guiar a achar esses tesouros que estavam escondidos debaixo do nosso nariz e muitas das vezes nós não vimos, não os descobrimos, né? O Senhor tem falado também, além dos tesouros escondidos que há nos nossos lares, que nós vamos encontrar. Ele tem falado sobre achar a dracma perdida. A dracma não estava perdida na rua, estava perdida dentro de casa. E quantas vezes nós estamos perdidas dentro das nossas casas, nas igrejas, os nossos filhos perdidos dentro de casa, os nossos cônjuges. Eu quero trazer uma palavra para você, mulher, como esposa também, né? Então, que esse ponto também, pegue aí a sua Bíblia, a sua arma, a sua espada e gaste um tempinho ouvindo o Espírito Santo falar com você sobre a dracma, a parábola da dracma perdida, amém? E eu entendo primeiro ponto eu queria falar pra gente como igreja do Senhor. Eu entendo que o Senhor, Ele quer nos despertar para essa última hora, né? Eu creio que Jesus está às portas, sim, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento, eu já falei isso várias vezes enquanto ministro. Eu creio de fato nisso. E eu entendo o papel essencial da igreja nessa última hora, né? Os anjos, eles queriam levar a palavra, pregar, mas isso não foi dado a eles, foi dado a mim e a você, né? Então eu entendo que o Senhor, Ele quer nos reposicionar, nos despertar qual é o propósito da igreja. Mesmo congregando e com tantas atividades eclesiásticas, muitas das vezes a igreja, eu falo noiva, né? Eu não falo só comunidade com BC Balneário de Pronto da Fruta, mas nós como fazendo parte do todo o corpo de Cristo, como noiva, toda a igreja espalhada sobre toda a terra e sobre a nossa nação. Eu entendo que Ele quer nos despertar, nos realinhar. Eu creio que é um tempo de realinhamento, sabe?
É tempo de, sabe quando o carro ele precisa ir para a oficina, para alguns ajustes, para fazer uma manutenção? Eu creio que é esse o tempo. E a gente precisa ser muito intencional nisso. Nós precisamos ser intencionais, nós não podemos nos distrair. Eva, ela foi distraída no jardim, com todo o cenário perfeito, com tudo à mão, nada lhe faltava, tudo perfeito. E uma simples distração, olha o dano que isso trouxe, não só para a vida dela, né? Então, que eu e você, nós não venhamos a nos distrair. Existem coisas que não são lícitas, sim, mas muitas das vezes, se você parar para ouvir o Espírito Santo, ele vai falar, não convém, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos gastar um tempo aqui orando. Aquelas que já são baseadas no Espírito Santo, orando em línguas, edificando o seu espírito, para aguentar o que vem no pós-arca. Eu falei esses dias sobre isso, o Senhor, ele ministrou muito ao meu coração sobre primeiro o desafio que foi as pessoas entenderem a importância de entrar na arca, de que precisamos permanecer dentro da arca, né? Mas também não podemos ser negligentes em pensar no pós-arca, não é verdade? Então, Noé, quando ele saiu da arca, qual foi o cenário? O que nós temos visto, as projeções naturais, falando, né? Então, nós precisamos nos preparar para o pós-arca. Nós precisamos ser prudentes com os gastos, com a nossa emoção, até durante a arca, né? Durante esse período de quarentena, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, psicológica, né? E para isso eu preciso renovar a minha mente com a palavra, né? Romanos 12 tá aí, a gente precisa fazer isso diariamente. Mulher, você precisa, mulher bem-aventurada, você precisa alimentar o seu espírito diariamente. O Senhor, ele tem que vir em primeiro lugar. A palavra, ela tem que ter primazia na sua vida, né? E aí, para finalizar, eu queria dizer algo muito importante para nós esposas, aquelas que já são casadas. Os nossos maridos, eles, a grande maioria deles são muito mais racionais. Nós temos, assim, esse conceito, e realmente é uma realidade natural, de que o homem, ele não anda por fé tanto quanto a mulher. Porém, eu te desafio a parar de falar isso e orar em prol dessa mudança, porque a palavra não abre essa exceção. A palavra não diz, o meu justo sendo mulher andará por fé, mas o homem, ele é mais racional. Não, a palavra não nos diz isso. Então, que eu e você não nos conformemos com algo diferente do que a palavra diz. A palavra diz que o meu justo viverá por fé, independente do sexo, se é mulher ou se é homem, né? E eu creio numa geração de homens de honra, homens do reino do Senhor se levantando em Balneário de Pantano da Fruta. O meu e o seu marido se posicionando em fé. Mesmo quando a razão os impulsiona a agir diferente, eles tomando uma decisão e sendo um exemplo de fé para mim, para você e para os nossos filhos, né? Então, que você possa orar ao Senhor, pedindo estratégias. Muitas das vezes você vai querer assim, mas ele não ora, mas, sabe, pega você na mão com ele e fala, amor, vamos orar, e você levanta a voz ali e ora, seja guiado pelo Espírito Santo em que palavras dizer, faça declarações de fé. Fé e confissão é muito importante nesse momento, né? Que você possa se mover em gratidão, que não haja murmuração, que você não fale negativo nesse momento, e que essa sua fé possa o alcançar, que ele venha se sentir constrangido, não de ser apontado, julgado, condenado, e sabe, assim, eu sou muito espiritual e você não, eu ando por fé e você não, você é muito racional, eu sou muito espiritual. Não é isso. Mas que a sua fé possa trazer ele para essa posição que é dele também, né? Então, o nosso papel como mulher nessa hora é primordial. Eu e você estamos dentro da nossa casa, não é à toa. Aproveite, mulher, esse tempo que o Senhor parou o mundo. O Senhor parou não, né? Que essa enfermidade, que vai voltar de onde ela veio, né? Mas que esse tempo que nós fomos presenteados pelo Senhor, nós estamos realmente revertendo isso em bênção. Todas as coisas cooperam para o bem. Então, seja intencional ao cuidar dos seus filhos, ao cuidar da sua casa, ao cuidar do seu marido. Aproveite o momento do culto no lar. É uma oportunidade, se seu marido não vai à igreja com você, é uma oportunidade dele cultuar com você em casa, sabe? Então, assim, o Senhor, ele tem me mostrado pelo Espírito que tem acontecido nos lares. Eu oro para que os seus olhos de entendimento sejam abertos, que os seus olhos espirituais sejam abertos, que você possa contemplar aquilo que o Senhor tem feito. Apesar de todo esse cenário que parece ser negativo, nós somos guiados por fé e não por aquilo que sentimos e por aquilo que vemos.
que o Senhor possa te dar estratégias, que você possa estar sensível à importância do seu papel como esposa, como mãe, como igreja de Cristo, amém?